da Igreja Católica, só tem dois seres que têm capacidade de atravessar o mundo espiritual e vir para o mundo carnal, né? O próprio Deus e os anjos. Só. Aí você pergunta, mas aí e essas coisas ruins? O demônio era um anjo, né? Ele não perdeu esse poder e essa capacidade, Deus não tirou dele. Então ele consegue atravessar, e como a gente vê também nas histórias dos santos, o próprio Padre Pio fala que várias vezes como é que ele aparecia, qual era a forma que ele mais causava medo no Padre Pio. O Padre Pio dizia que quando ele aparecia em forma de cachorro, quando ele aparecia em forma de gato preto e quando ele aparecia em forma de Maria e de Jesus, para tentar enganar o Padre Pio. Então só tem essas dois seres que conseguem, Deus e os anjos, e o inimigo. Então, a questão do espiritismo, o católico não pode acreditar em espiritismo de forma nenhuma. Se você acreditar nisso, você está cometendo uma heresia. Essa heresia é muito antiga, já foi tentar ser implantada na igreja há muito tempo, né? Eles não concordam com a Bíblia, eles concordam com parte da Bíblia, então não tem como o católico corroborar com esse tipo de seita, né? Ou falsa religião, tá bom? Quanto à questão dos ataques, né, que a irmã sofre e das coisas que ele fica fazendo. Eu tenho uma história de São Francisco de Assis, eu acho que até contei isso, acho que é algum podcast, mas eu conto de novo. São Francisco de Assis, ele tinha um dos seus seguidores, né, ele tinha o dom de ver o mundo espiritual, ele via os anjos, ele via demônios, etc. E eles estavam reunidos, rezando, né, fazendo a caminhada deles, indo de cidade em cidade, pregavam aquela coisa. E esse discípulo de São Francisco perguntou para ele, por que quando eles estavam reunidos, os frades todos em oração, ele olhava para cima, existiam muitos demônios rodeando eles. E São Francisco estava perto de uma cidade, olhou para a cidade ao longe e falou para ele, quantos demônios você vê ali naquela cidade? Aí ele disse para São Francisco, olhou e disse, eu vejo 2. Um que fica na porta da cidade e outro que fica rodeando ali a cidade. Ou seja, é um tomando conta para ver quem entra e quem sai, e o outro fica atentando a vida das pessoas, né? Como se estivesse ele gerenciando o que já são dele. E ele perguntou em seguida a São Francisco, quantos você vê aqui? Quando ele olhou para cima, ele disse, eu não consigo contar. E São Francisco disse para ele assim, isso se dá porque o inimigo quer o que não é dele. O que já é dele, ele já tem. Não tem por que ele se preocupar tanto com essa batalha. Ele luta as batalhas que ele acha mais correta, que é tirar quem é de Deus. Outra coisa interessante também, Rony, no relato da irmã, ela começa dizendo que desde pequena ela já está sendo atentada, foi consagrada, né, aquela coisa toda. Aí eu lembro do filme que eu não lembro quem foi da família do profeta, citou para a gente assistir aquele filme Nefários, né? Que é aquela possessão daquele preso, etc., né? E ele fala exatamente isso. Ele fala que ele age, ele deixa bem claro para a pessoa, né, que é o médico, que ele age na vida dele desde que ele é criança. E tudo que ele vem fazendo não era coincidência. Por isso que ele era ateu, por isso que ele não acreditava em nada disso, em fé, nem em religião nenhuma. E seguia um caminho que o próprio demônio colocava ele para seguir, para chegar até aquele momento. Então tudo parece que cria um link, né? Tudo parece que se entrelaça, né? É isso mesmo. E a gente vê, né, André? Esse relato que você está falando aí dos santos, a gente vê que todos eles passaram por essa experiência. Você mencionou o Padre Pio, o inimigo também ele se transformava em forma de uma mulher para seduzir o próprio Padre Pio, né? E aqui também, com relação ao que você está falando aí, a mística, né, Luísa Picarreta, tem uma história dela, do escrito dela, que ela também passou por esse experimento, esses ataques, né, do inimigo. E no escrito, né, ela fala que ela foi muito atormentada, chegou até a ser apanhada pelo inimigo. Enquanto ela estava fazendo a oração, ele puxava a cadeira para ela, né, cair. Quando ela estava de joelho, ele fazia de tudo para levantar. E foi mais de 2 anos, né, com essa luta
contra o inimigo, né? O inimigo fazendo com que ela ficasse fraca, não rezasse mais, não buscava oração. E ela até na hora de receber a comunhão, ele entrava na frente, né? Aqui diz assim, quer ver? Lembro-me de que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que era tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes. Fazia assim, quando fazia um barulho, rumores, eu dizia-lhes: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras. Façam, que depois, quando eles cansarem, terminarão. Aí ela fala assim, lembro-me de que depois de uma comunhão o Senhor ensinou como eu deveria fazer. Não, que é o outro. Ela fala assim, outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam a suicídio, eu deveria responder, né? Quando o demônio colocava nela o pensamento de suicídio, dela se matar, aí Jesus ensinou ela a responder: não tendes nenhuma permissão de Deus, é mais para vosso despeito, quero viver para poder amar mais a Deus, a meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Então assim, quando ele vinha com os ataques, ela agia de uma forma que humilhava eles. Tipo assim, ela não importava com o que ele fazia, né? Por quê? Porque ela confiava na graça de Deus. Ela confiava que Jesus estava por perto. Então, quando ela usava essas táticas de imaginar que tudo ali era uma brincadeira, que era uma mentira, e quem afrontava ele falando que era mentira, que ele era um mentiroso, e ela usava essas táticas, né, de humilhar, quando ele incitava ela a blasfemar contra Deus, ela se humilhava, ajoelhava diante de Deus rezando, né? Então demonstrava isso para ele. Então, assim, é um meio para que os santos passaram, né? E a gente pode pegar isso por experiência também. Por exemplo, né? Santo Antão também foi um grande santo, ele passou por isso, né? Ele teve esses ataques do próprio inimigo, e no ataque que ele teve, né? Aqui conta que Santo Antão, né, estava um dia lutando contra o inimigo e tratava com ele uma verdadeira luta física. Então invocou a presença do nosso Senhor, chamou por Jesus dizendo: salva-me, Senhor. E de tanto clamar, quereleição, Senhor, tem de piedade. O demônio então se retirou. Naquele momento que Antão finalmente conseguiu a vitória sobre o demônio, Jesus apareceu. Santo Antão ficou um pouco triste, olhou para Jesus e disse: Senhor, aonde estáveis quando mais necessitava de vós? Então Jesus, com um olhar de misericórdia, olhou para Antão e disse: Antão, meu filho, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar. Deus gosta de nos ver lutar, mesmo que não tenhamos um grau de virtude e não tenhamos recebido esta eleição. A missão específica de lutar fisicamente com o demônio, todos nós temos a missão de lutar. Talvez essa seja a principal razão para que Deus permita que isso com esses homens santos aconteça, né? Então, assim, isso que está acontecendo com ela, eu penso que Deus está permitindo um pouco para talvez purificar alguns pecados que ela fez no passado. Ele está permitindo isso, mas ao mesmo tempo, o inimigo só está tentando ela até no limite de Deus. A gente percebe isso. Deus está presente ali. Nossa Senhora está dando força para ela. Ela não está ali sozinha. Porque assim, se fosse outra pessoa, pela situação que ela estava ali, ela já estaria louca, ela já estaria no hospício. E a gente vê que ela fala nitidamente assim, né? E a fé que ela tem demonstra pra gente que Nossa Senhora, os santos arcanjos, está presente com ela. Porque se não fosse essas orações, como seria a vida dela? Eu penso que ela nem estaria viva mais. Então assim, quando o livro chegou lá, eu penso que o demônio está perdendo as forças diante dela. Porque ela está conhecendo a palavra viva de Deus, a gente está rezando por ela, está, né, dando livro para ela ler, as orações. Ele até fala para ela, né, que maldita a hora que ela veio conhecer a palavra viva de Deus, que tem raiva de nós, de eu, do seu gênio, da Bárbara, né, fala horrores para colocar medo, porque ele quer nos intimidar. Não só a mim, mas todos nós. Ele quer nos intimidar de qualquer forma. Para quê? Para a gente ficar com medo, para a gente não rezar, para a gente desistir, para a gente blasfemar contra Deus.
Mas a Lucinéia, eu percebo assim que ela é uma pessoa de fé muito grande, né? A gente vê assim que ela tem a coragem de lutar. É igual os Santos também, eles tinham essa coragem, eles não ficavam com medo, né? São João Maria Vianney, ele balançava os quadros ali, colocava fogo na cama e as pessoas que estavam ali na casa dele corriam. E ele ficava tranquilo, né? Sossegado, porque sabia que né, tinha Nossa Senhora por perto. Então assim, é isso, né? E a gente sabe que hoje a gente está sofrendo esses ataques espirituais. Ele falou aí que persegue, né, os que querem tirar as almas dele. Mas é isso que Nossa Senhora quer. Nossa Senhora quer que nós rezamos essas pessoas para que elas saiam das garras do inimigo de Deus. E é através de quê? Da oração. E quando encontra pessoas que estão dispostas a ajudar essas pessoas que precisam, ele se rebela contra essas pessoas. Por que? Outro vídeo agora. Isso mesmo, agora são 8h14, a gente está falando aqui, vamos trazer outro vídeo, né, que ela fala aí mais detalhadamente, principalmente na questão da tatuagem, né,